Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite, bom dia ou boa tarde, independente do horário que vocês estiverem vendo esse primeiro BWcast. Tenho certeza que hoje vai sair com muito conteúdo bacana sobre o mercado de semijoias e joias no Brasil. Hoje estou aqui com o Fábio e com o Bruno Bastelli, dando início ao primeiro BWcast, na busca das minas de GMV diretamente da cidade de Limeira, um dos principais polos de joias e semijoias do Brasil. E nada melhor do que começar esse podcast falando um pouquinho mais de quem é o Bruno, de quem é o Fábio. Então vou deixar os nossos convidados aqui para falar um pouquinho mais, se apresentar. Sejam bem-vindos e vamos lá que esse podcast vai ser incrível, gente. Boa, show de bola. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder agregar um pouco aí para quem está assistindo. Bom, sou Bruno Bastelli, trabalho com e-commerce desde 2010 e hoje sou consultor ali na Bastelli Consultoria. A gente trabalha com projetos de e-commerce, criação de loja virtual, né, para quem está começando, gestão de tráfego e também com consultorias. Então, a nossa ideia é realmente ajudar as empresas a venderem de forma consistente na internet, né, e não ficar sofrendo ali, né? Que é o que mais a gente vê, né? Os lojistas sofrendo, acreditando em fórmulas mágicas ali que vai sair vendendo ali com 2, 3 cliques, né? Isso a gente sabe que não é verdade. Então, trazer um pouco também desse conhecimento aí para quem está assistindo. Legal. Pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Dependendo do horário que você está assistindo. Eu sou o Fábio, sou o CEO da BW Commerce. Eu estou há 18 anos na frente da operação da BW Commerce e hoje nós, mais do que nunca, estamos aqui cravando mais uma vez a nossa bandeira em Limeira, nessa super cidade que faz parte da nossa jornada já há alguns anos, né? A gente já vem trabalhando aqui, construindo um e-commerce cada vez mais futurístico e inovador para as empresas de Limeira e da região também que estamos atendendo aqui, que é Campinas, região de Ribeirão, todas as regiões interioranas de São Paulo. Então, prazer enorme estar aqui com vocês e vamos compartilhar bastante conteúdo hoje. Show de Pra bola. cima. Bora pra cima, como diz o Brunão. Antes de a gente começar a falar um pouquinho mais das perguntas que a gente preparou, eu queria fazer uma pergunta especial para o Fábio. Muitos nos perguntam, né, Fábio? A gente participa de vários eventos em todo o Brasil e esse ano uma das nossas missões é estar cada vez mais presente em eventos. E pergunto, mas por que semijoias? Por que joias, semijoias, acessórios? Por que isso está cravado na bandeira da BW, Fábio? Legal, Ian. Ótima pergunta e isso tem que ficar bem claro para todas as pessoas que estão assistindo aqui esse podcast. A nossa grande missão em 2025 é a missão de tornar a BW cada vez mais potência na área de joias e semijoias, ajudando os empreendedores a digitalizar as suas empresas nesse mercado de e-commerce que cresce cada vez mais. Então, a BW, ela é uma empresa que nasceu num dos maiores polos de joias do Brasil. É uma empresa que nasceu olhando a dor do mercado de joias. Nós somos pessoas que nascemos no mercado da joia e esse mercado da joia, ele nos trouxe muito aprendizado nesses últimos 23 anos. Eu, 18 anos à frente da BW, eu entendo que o mercado de joias está em pleno crescimento, as empresas estão em pleno desenvolvimento e nós temos uma missão muito grande de ajudar os empreendedores a digitalizar os seus negócios. Claro, sozinhos nós não vamos fazer nada. Por isso que é muito importante a gente contar com o nosso ecossistema de parceiros. Por nada, o Brunão está aqui para poder enriquecer ainda mais a nossa conversa e falar dos desafios que a gente tem no nosso dia a dia. Perfeito. Então, esse bate-papo vai ser bem legal. Quando a gente fala do mercado de semijoias, é um mercado que tem muitas possibilidades, né? A gente vem percebendo uma curva de crescimento muito grande desde quando começou a pandemia até nos últimos anos. Bastelli, Brunão, como que tem sido esse mercado para vocês? Como que acelerou esse mercado de semijoias no digital, depois principalmente da pandemia? Perfeito. Cara, a pandemia acelerou muito os negócios, principalmente o da semijoia. Cara, quando a gente fala de semijoia, a gente tem muita variedade, né? Então, a gente tem desde o consignado, da galera que tem o varejo, tem o atacado, tem o bruto. Então, a gente tem um mercado muito grande e é legal assim, né? Vocês estão sempre aqui em Limeira, né? A gente tem lá também em Guaporé, esse polo e outros no Brasil. E a gente fala, cara, tem muita empresa de semijoia, mas, cara, tem espaço para todo mundo, né? E o Brasil é muito grande, então...
tem um ponto bom, né, que aconteceu foi isso, né, quando a gente conseguiu digitalizar muita empresa e, cara, e é o futuro, né, então o mercado, ele tem que, ele tende, né, ao digital, isso ficou muito evidente, então é importante as empresas pensarem em vender na internet, por mais que seja normal, ainda assim tem muitas empresas que não estão no digital, né, a gente vai em algumas empresas, e fala, cara, o cara não tem nenhum atendimento ainda no WhatsApp, né, fala, pô, tem o WhatsApp, cara, tem o e-commerce que tá bombando, então você já tá atrasado. Então, realmente veio para mudar e, cara, tem muita oportunidade ainda, né? Por mais que a galera ache que tem muito concorrente, né? Por mais que seja uma barreira, às vezes, ali baixa de entrada, né? E todo mundo fala, pô, mas será que eu começo com você? Cara, vai que o Brasil é muito grande. E tem o mundo inteiro também, né? A gente fica muito focado aqui no Brasil, cara. Tem muitas empresas aqui que vendem para fora, que fala, cara, o cara tem uma puta operação vendendo para o mundo inteiro. Então, é um mercado legal, né? Tem um produto que ninguém sai de casa, né? A mulherada não sai de casa sem brinco, sem um acessório. Então, tem muito potencial, né? Então, acho que quem não tá ainda, né? Tem que estar, obrigação, né? Não tem como ficar para trás. Tem que estar posicionado, né? Muito bacana. Eu queria contribuir um pouquinho também com a fala do Bruno, que faz total sentido com o que a gente vive, a nossa realidade, né? Principalmente quando a gente tem essas imersões, né? Que a gente vem para o físico, a gente participa do dia a dia das empresas, a gente conversa com os empreendedores e a gente descobre de fato as reais necessidades que o mercado e que os empreendedores estão passando. Então, o que o Bruno falou faz total sentido porque a gente vê realmente na prática. Então, muitos empreendedores já fizeram essa digitalização, já estão se posicionando no digital, já estão vendendo através de algum canal digital, seja no Instagram, seja no WhatsApp, mas a gente percebe que o modelo de escala não está bem organizado. E na maioria dos casos, a gente percebe que nem mesmo a gestão interna das empresas já passou pelo processo de digitalização. Isso é um assunto que a gente pode gerar mais de 1 hora de conversa, né? Eu acredito. Com certeza. Mas é um ponto-chave que a gente percebeu que a gestão interna das operações do e-commerce, ou de até mesmo criar um projeto bem estruturado no digital, ele passa muito por um planejamento e por contratar pessoas com excelência. E tá aqui o Bruno, né, para poder falar sobre isso também. Eu acredito que seja um assunto bem bacana para a gente poder discutir também, Bruno. Sim, cara, realmente, assim, a maior parte dos problemas que a gente vê tá ligado a pessoas de gestão, né? Não tem como. A gente sempre fala, cara, a galera acha que uma loja virtual ela vai vender sozinha, né? No final, é uma empresa que vende na internet, né? Se você não tiver experiência em gestão, precificação, pessoas, cultura da empresa, né? Um brand, né? Porque a gente falou do mercado. Cara, todo mundo é a mesma coisa. Praticamente todo mundo faz a mesma peça, todo mundo copia o outro. E o que salva no final do dia é a cultura, o brand, a gestão. Então, esse realmente é um dos maiores desafios. E por mais que a internet é nova ali, né? Cara, tem muita gente ainda que se perde no começo, né? Então, né, não faz ideia de métricas, não faz ideia de metas. Aí vem os termos técnicos que vêm com a tecnologia, né? SEO, as coisas mais complexas. E no final do dia, a gente vê muito empresário, infelizmente, perdido, né? E aí muitos deles frustrados porque acreditaram naquela promessa, né? Que o pessoal vende, que é fácil. Então, isso realmente é uma dificuldade que a gente tem, né? A gente tem mais que virar a chave ali dos empresários, né? Trazer essa consciência que, cara, muitas vezes foge até do nosso escopo, mas a gente precisa, né? Colocar o dedo na ferida ali e mostrar para ele que essa frustração, enfim, que ele teve em algum momento, tem caminho, tem solução para também não desacreditar do digital, né? Que isso a gente vê muito, né? O cara que se frustrou com um gestor de tráfego, com agências. Então, é mais uma parte humana de consultoria mesmo. E depois o resto é consequência, né? Então, uma empresa sem processo, sem pessoas ali vivendo a cultura e trabalhando em prol dela, com certeza ela vai para frente. Sem isso, cara, fica difícil, né? Se a pessoa realmente achar que é só um site, ela não vai ter sucesso, né? Quando a gente fala dessa digitalização, a gente não está falando somente de indústrias indo para o digital. A gente está falando de um processo que foi bem acelerado nos últimos anos, principalmente a gente usa esse marco da pandemia, né? Que desde o cara que era advogado, que era médico, que era enfermeiro, que buscou uma renda extra ou buscou até mudança de carreira.
tentando ir para o mercado. E a semijoias é um mercado que abraçou muitas dessas pessoas, né? Sim. Porque é um mercado que tem muita possibilidade de venda. Mas quando chega realmente no digital, né, Bruno, Fábio, vocês sabem que o cliente ele vem numa visão do mercado que tudo é muito fácil. Ah, eu vou criar uma loja, é só uma ideia, vou começar a vender e vou vender milhões. E a gente sabe que não é. E dentro desse cenário, durante até essa semana, nas conversas que a gente estava com os empresários, a gente percebeu essa grande dificuldade de gestão, mas que muitos estavam focados em investindo somente em tráfego pago. E vocês atuam diretamente, não só com o tráfego pago, né, Bruno? Mas também Sim. trazendo a consultoria para mostrar essa realidade. O pessoal acredita muito que só fazer tráfego pago é o que vai resolver o negócio. É isso mesmo? Não, não. Inclusive hoje, né, a gente tava até recebendo uma prospecção ali vindo do Google, né, orgânico. Cara, o cara falou, meu, quero investir em tráfego. A gente sempre pergunta, beleza, né? Quanto você pretende investir? Qual que é a sua meta? Ah, não, quero investir R$ 1.000 e acho que ia dar um resultado bom. Falei, cara, o que é um resultado bom, né? Uhum. Eu falei, sei lá, ele falou, não sei. Tipo, cara, o resultado bom é a partir de um número, Uhum. né? Então, cara, não tem como a gente começar nada sem ter um indicador. Então, assim, é muito comum o pessoal achar que, pô, vou botar um dinheiro lá, vai resolver. Mas, cara, se pensar num e-commerce, você tem várias frentes. Então, pô, vamos pensar numa empresa que tem meta. Beleza, tem lá 100 mil para vender no mês. Você vai ter um teto, né? Então, se eu investir no 5 no tráfego, cara, eu sei até onde eu chego. Mas, pô, vai faltar, sei lá, 70 mil ainda da meta. Cara, onde que eu vou tirar a gente? Daí você tem lá a empresa de semijoia, que o cara tem uma base de um monte de e-mail lá. Mandou e-mail? Cara, nunca mandou e-mail. Tem um monte de contato no WhatsApp. Cara, você já fez follow-up? Vamos criar um plano ali de chamar o pessoal? Os caras não fazem. Então, assim, e-mail marketing, CRM, cashback. Então, tudo isso são complementos que vai apoiar o tráfego. O tráfego, muitas vezes, é o primeiro caminho porque ele é mais rápido. Você vai conseguir chegar nas pessoas mais rápido. Mas ele não pode ser só a fonte de tráfego da loja. Hoje a gente tem lá um cliente que ele depende muito do Google, né? Então, no começo, ele era 100% dependente do Google Ads. Depois, a marca foi ganhando consistência, foi diluindo um pouco da receita, né? Mas hoje, 70% do tráfego dele é Google. Então, praticamente, ele é um marketplace ali, né, cara? Ele tá com todos os ovos num lugar só. E a gente sabe que, igual você falou da pandemia, cara, a gente tava fazendo um estudo lá de CPC, né? O custo por clique. Meu, a gente pegou lá em 2019, era 39 centavos. Cara, aí conforme os anos vão passando, cara, ele vai subindo. Daí na linha, né? Quando sobe, a conversão vai caindo. Por quê? Porque cai também a sessão, né? Então, se a gente só depende do tráfego, é um erro, né? Porque a ferramenta é um leilão, ela sempre vai subir. Então, o ideal é que a gente consiga olhar para todas as frentes e criar planos de ação para cada um deles, né? Para não ficar só dependente do tráfego. Então, por mais que a gente faça tráfego, cara, não é essa visão que a gente só traz para o cara. A gente precisa entender todos os pontos e o que a gente pode fazer. Porque para vender mais, eu não preciso investir mais. Eu posso aumentar o ticket médio, eu posso melhorar a conversão do site, aumentar o número de pedidos, eu posso aprovar pagamento e entrar mais dinheiro. Então, são várias variáveis ali que a gente tem que não depende só do pago, né? Acho bem bacana o que o Bruno está colocando, que nessas conversas, principalmente dessa semana aqui com os empreendedores, né, os nossos clientes e também novos, né, novos clientes, a gente percebe que a gente precisa, de fato, mudar um pouquinho a nossa mentalidade. E eu começo a provocar um pouquinho nessas pessoas, esses nossos clientes, justamente para a gente tirar um pouquinho, gerar um pouquinho de desconforto nelas. Por quê? Porque quando a gente gera um pouquinho de desconforto, a gente percebe e começa a mostrar que não é só o que ele está pensando que é o caminho certo para poder dar certo. A gente começa a mostrar que existem outros caminhos. E a mentalidade, ela passa, assim, por um processo muito importante no crescimento desses empreendedores, porque vem canais de retenção, canais de melhoria de atendimento a cliente. E o que eu estou falando? Tem muita gente que está correndo atrás de novos clientes. Está todo mundo numa busca insana de novos clientes. E ninguém está olhando para dentro de casa, que é o relacionamento, que é a parte mais importante do negócio, né? E se eu trabalhar
a qualidade do atendimento com o cliente que eu tenho e reter o cliente que eu tenho, esse cara aqui, ele vai me gerar muito mais oportunidades do que qualquer outro canal. E a gente percebe que esse é um cenário ideal. Em todo modelo de negócio a gente tem dificuldades. O nosso negócio é assim lá na BW Commerce. E uma das grandes preocupações que a gente tem justamente é tratar bem, mas fazer com que o cliente tenha resultado. E esse é um desafio muito grande. Quando a gente assume essa responsabilidade, a gente assume um risco muito grande, mas a gente parte de um princípio. A gente acredita na história do cliente. Isso faz uma diferença muito grande. Quando eu falo que eu acredito na história do cliente, mas eu não só falo, eu demonstro para ele, e ele me fala isso, cara, eu tô aqui, eu saí de Guaporé, do Rio Grande do Sul, para Valinhos, para sentar aqui na mesa contigo, porque eu acredito na tua história. Isso faz uma diferença muito grande. Mas passa além desse acreditar, colocar os pontos certos no lugar certo. E aí o que o Bruno falou faz total sentido, de olhar as automações, de olhar como é que eu estou tratando o meu cliente, como é que ele está comunicando o cliente. Então, nós vemos que realmente o canal de tráfego hoje, principalmente com as empresas que a gente visitou essa semana, tá todo mundo muito, muito louco, sabe? Por quê? Porque tá todo muito insano nessa questão de tráfego. Janeiro e fevereiro, tá todo mundo gastando muita verba para aparecer, para poder estar vendendo. E, cara, tem alguns números que não fazem sentido, né? E a gente tem uma concorrência, né, em janeiro. Tem PVA, tem escola, tem material. E assim, até pegando dois ganchos ali que você falou. Primeiro, cara, só o fato de vocês realmente virem falar com os clientes, eu acho que é muito massa, porque assim, falo que sou um ferramenteiro da internet. Já usei todas as ferramentas que vocês imaginarem, cara, e maior parte delas é falar com o robô. Cara, você quer resolver um problema, você fala com o robô. Meu, o fato de vocês virem até a operação do cliente realmente é uma segurança legal, né? Porque a gente sabe que esse suporte, o fato de, é o que eu sempre falo pro pessoal, cara, pode ser que não faça o gol, mas estamos chutando, estamos tentando. Então a gente sabe que a variável depende também do cliente para vender, mas, cara, o fato de vocês estarem ali junto é essencial, né? Sim. Então acho que isso é super importante. E aí uma outra, pegando o gancho ali do tráfego, cara, às vezes é muito mais barato eu dar um cashback ou mandar um push no aplicativo do que eu fazer tráfego. Um cliente lá que, cara, custa R$ 50, por exemplo, para trazer ele. Se eu der um cashback de 25 ali, é mais barato. Então, se eu tenho um app, solto um push lá, não gastei nada, né? E eu faço uma venda e aí a coisa flui. Então, não é só sobre o tráfego em si, mas a ferramenta ela tem que ajudar, né? Então, no caso, o aplicativo é sensacional também para quem tem que se comunicar com o cliente, porque geralmente o aplicativo ele é bem consistente ali com quem já está na base, então facilita bastante, né? Então, acho que pensar nas ferramentas também que vai ajudar a empresa ali, né? Esse ponto, Bruno, ele é bem importante que está pontuando, porque o que acontece, a gente percebe que nessas empresas de semijoias, muitas têm uma base muito grande de clientes. 50, 60, 30 mil clientes. E para te conseguir conquistar 30 mil clientes, a gente não está falando de investir R$ 100, R$ 1.000. Acabou de falar, antes o custo lá, em 2020 era hoje está muito mais alto. Por quê? O leilão está cada vez mais caro, né? E a gente realmente fica dependendo das ferramentas. Quando a gente trouxe para a BW em 2024, isso foi um trabalho muito bacana que a gente tem, até comentando com quem está nos ouvindo, a gente fez toda uma implantação e integração de novos subprodutos na BW. Desde meio de transporte, desde meio de pagamento, aplicativo, fidelização também, justamente para a gente conseguir ajudar o cliente a vender para o cliente que ele já investiu em outro momento. E o aplicativo ele foi uma grande sacada. Por quê? Porque nesse ano de 2025 a gente está falando não só de investir em vários canais, o famoso omnichannel, mas também de trazer uma credibilidade muito maior para a marca. E o aplicativo faz isso. Ele notifica o cliente que já comprou de ti, ele permite o cliente ter tua marca na palma da mão, vamos dizer assim, e quando tu tá com o aplicativo é diferente. A gente fala muito em vender em Marketplace, Shopee, Magalu, Mercado Livre, né? Tenho certeza que nós três aqui, pelo menos dois, estão com o Mercado Livre baixado, ou os três, né? E o aplicativo ele tem essa grande sacada. Ainda mais no mercado de semijoias, que a gente percebe um movimento da indústria indo para o digital. Antes, lá na pandemia, era o plano D, a gente nem cogitava, né? Muitas vezes não era nem o plano C.
A gente está falando da indústria indo para o digital, o atacado vendendo no e-commerce, e esse atacado muitas vezes vende só para o WhatsApp. Mas e se cair o WhatsApp hoje? E se a partir de determinado momento o WhatsApp começar a taxar as vendas? Essa semana lançaram um recurso de Pix. Esse é um desafio que a gente percebe também, né, no próprio segmento. É uma das perguntas que a gente sempre faz para o empreendedor, né? E se o teu processo de vendas está funcionando depois das 18 horas, ele é 24 horas por dia, ele tem alta escala. E quando a gente fala em alta escala, a gente está falando num processo que, ao mesmo tempo que tu está descansando, dormindo na tua casa, o teu e-commerce está funcionando. Perfeito. O teu aplicativo está rodando. Indiferente se está fazendo sol ou chuva, ele vai funcionar. Então, a gente está falando assim, em quantos dias do ano de 2024, se tu pegar, o WhatsApp ficou fora do ar. Cara, ele teve uma curva de oscilação, vocês podem comparar, pode entrar no site lá, tem na internet, tu consegue ver, muitos dias do ano. Ele teve muita oscilação. Então, se o teu processo de vendas depende do WhatsApp para vender, não quer dizer que esteja totalmente errado. Não, ele vai funcionar, porque muitas empresas operam assim, mas ele não é autoescalável. E a gente costuma dizer isso por quê? Porque o e-commerce, o aplicativo, as ferramentas que a gente desenvolve, que a gente tem hoje na mão com o cliente, elas são de vital importância para oferecer uma experiência adequada de compra para o consumidor. E esse é o cara que paga a conta de todo o nosso jogo. Então, a importância de oferecer uma experiência de compra se faz cada vez mais necessário. E essa mudança de comportamento do consumidor, a partir da pandemia, porque a gente ficou meio biruta, né, depois da pandemia, né? A gente mudou um pouquinho o nosso comportamento. Lá na pandemia, ninguém podia fazer nada, ninguém podia sair de casa. Pô, eu vou guardar dinheiro para quê se eu não vou poder usar? Todo mundo mexeu um pouquinho com o emocional de todo mundo. E as pessoas começaram a consumir, de fato, de uma forma diferente. E o consumidor mudou um pouco a forma de comprar. E esse comportamento não aconteceu só com o consumidor final. Ele aconteceu no atacado também. Por quê? Porque no atacado a gente vê um movimento muito grande acontecendo de sucessão de pai para filho, principalmente no mercado de joias. A sucessão de pai para filho tem mudado a forma que o consumidor está comprando. Por quê? Porque o filho que assumiu, herdou do pai a empresa, está tocando a segunda geração do negócio, ela está comprando e procurando novos fornecedores digitais. Perfeito. E até você falou do custo aí, que eu acho que assim, o retorno sobre o investimento não é nem só em anúncio, né? Voltando ali. Porque assim, ó, um exemplo, ferramenta, cashback, o aplicativo. Cara, se você pôr na ponta do lápis, antigamente a gente tinha que contratar a ferramenta de e-mail para fazer um e-mail automático para mandar pro cara, ó, faz X dias que você não compra. Cara, mas pensa assim, ó, atacado, site fechado. Você gera milhares de cadastros. Ferramenta de e-mail cobra por lead. Então você tem lá uma integração que toda hora cai lead de gente curiosa que não serve para nada porque o site é fechado. E aí você gera um puta de um custo mensal para ficar mantendo uma base, sendo que você poderia ter um aplicativo que é muito mais barato e mandar um push. Então assim, na ponta do lápis no final do mês, muitas vezes o cara fala, pô, mas compensa ter um aplicativo? Cara, compensa. Se você tiver uma ferramenta que cobra por lead e você gera milhares de cadastros todo mês e cada vez que você gera mais cadastros, ela vai cobrar mais, tem cliente de consultoria, cara, o cara tá investindo 15, 20 mil reais em base de lead, em ferramenta de e-mail, porque ele tem muito cadastro. E aí ele não faz nada com aquilo. Aí você fala, cara, você tem 15, 20 mil reais por mês de milhares de clientes de base e não faz nada. Para guardar, só para armazenar. Exato. E aí você fala assim, cara, é muito mais vantajoso você ter uma outra ferramenta, não gastar nada para fazer um disparo, ter um cashback, ter uma fidelização. Então, assim, a ferramenta, né, de novo, ela ajuda muito e, assim, o lojista, ele tem que saber fazer essas contas para conseguir realmente ver, porque muitas vezes é uma objeção, pô, investimento, cara, mas o quanto que você vai ganhar conectando os pontos ali no final do processo, né? Então, acho que é isso também, né? Parte do que você falou ali. O investimento, hoje em dia, ele já melhorou muito. Antigamente, para ter um aplicativo, era só grandes marcas. E até aqui eu vou deixar um questionamento. Você, empreendedor de joias, semi-joias ou acessórios, quer saber como ter um aplicativo entre os 200 mais populares na Apple Store?
A gente sabe isso. A gente vivenciou isso na prática. O cliente que faz live, nós vamos falar até um pouquinho mais sobre live, que no mês de novembro e dezembro de 2024 estava na frente de grandes marcas a nível nacional. Grandes marcas como Jequiti e outros players gigantes do e-commerce. Como? Posicionando no digital. Se esse cliente se dependesse somente de tráfego pago, que ele investe também muito, e é mais uma fonte de atrair novos clientes e também comunicar, quanto ele teria que investir nesses clientes que ele já tem na base para conseguir fazer um remarketing, para conseguir chegar nesse cliente. E aí vem um dos grandes desafios, que é como eu não fico só dependente de tráfego pago. O que a gente pode fazer além de tráfego pago para conseguir atrair clientes e também reter clientes que já estão na base? Super importante essa pergunta e eu acredito que o Bruno também possa contribuir, porque ele também tem uma vivência também dentro das empresas, né? Dos empreendedores de toda a região aí. Existem múltiplos canais, né, que nos ajudam, né, a trazer novas fontes de leads, de clientes. E o que a gente tem visto na prática dentro do nosso ecossistema da BW é que existe uma tendência muito grande de live commerce chegando no Brasil. Se fala muito pouco ainda sobre live commerce, mas na prática já está acontecendo, principalmente nesse mercado de joias, semijoias, acessórios. A gente tem visto vários clientes fazendo ações pontuais, semanais, de lançamento, de live, mostrando produtos, fazendo apresentação de looks, lançamento de produtos e criando muita aderência e gatilhos de compra naquele exato momento. Então, a gente tem um case muito grande aí também, né, no segmento de bijuterias, onde essa cliente conseguiu, que nem o Ian falou, colocar o aplicativo da loja dela na App Store entre as 180 empresas mais posicionadas na área de compras, né? no setor de compras. Então foi sensacional, porque além dela ter posicionado a empresa nesse top, ela conseguiu aumentar demais a venda através do canal do aplicativo. Então, quando a gente fala que existem outras fontes, a gente está falando de live commerce, a gente está falando de influenciadores digitais, que também é um assunto super relevante. Temos case de sucesso na nossa base, Bruno, de clientes que estão usando micro-influenciadores, onde eles começam bem devagarzinho, com pequenos influenciadores, fazendo ações pontuais, fazendo relacionamento. A gente está falando de pessoas que lidam com pessoas. O ser humano é assim, a gente se compara com pessoas, a gente segue pessoas. Então, quando a gente fala dessa relação humana, a gente vê o número aumentando cada vez mais, e é uma tendência que já é mais do que realidade. A gente vê grandes marcas fazendo isso e pequenas marcas também que estão nascendo, já começando com essa visão. E eu dou um passo atrás e volto lá quando a gente começou a falar das frustrações dos empreendedores. Todo desenho de um modelo de e-commerce, ele não existe um caminho perfeito para seguir, mas existem escolhas. Quando tu começou o processo e tu fez uma escolha que não é a ideal, tu segue um caminho que pode ser que te gere possibilidades de acerto e muitas possibilidades de erro. E o que a gente vê é que as escolhas iniciais têm feito o cliente errar e se frustrar. E eu estou falando assim, não é só de escolha de plataforma de e-commerce, mas de gestor, de plano de negócio, de como se posicionar, de que marca eu vou posicionar, porque a gente está falando assim de um mercado aqui em Limeira ou no Brasil inteiro. A gente tem muitos clientes que estão espalhados por Minas, lá no Nordeste, aqui no Sudeste, lá no Sul, que estão fazendo o quê? Estão nesse exato momento reestruturando o modelo digital para poder aumentar as vendas, crescer. Pô, eu quero investir muito. Hoje eu ouvi de um cliente que tem um setor de e-commerce que tem mais de 25 pessoas no time para poder... Olha, o meu canal de e-commerce até tal ano vai chegar nesse patamar. Que legal, cara. Fico muito feliz porque tu está pensando na evolução do teu negócio, numa ferramenta e num canal que cresce cada vez mais. E eu acredito que esse é um desafio que nós todos temos aqui, né? Bruno, BW, Pastelli Consultoria. A gente precisa ajudar o empreendedor a fazer boas escolhas. E essas escolhas passam por bons profissionais, por pessoas comprometidas
e com uma visão futura. E essa visão futura não significa que a gente esteja vendo só lá na frente. A gente está vendo o hoje. Como é que tu tá, o que tu tá fazendo, o que que você precisa fazer para que consiga colher os primeiros frutos. E esse é um processo que a gente fala que é de médio a longo prazo. Existe um processo que a gente precisa passar. A gente precisa passar por esse processo. A gente não pula etapa. Quando pulou etapa, a gente diz assim, cara, a chance de dar errado é muito grande. E são muitos, né? São Bastante. muitos, né? A gente percebe, essa semana, quando a gente visita o cliente, a gente consegue Cara, é bom, né? trazer... Eu sempre digo, é a consultoria gratuita e a melhor que tem, porque a gente está vendo a dor, de fato, mas como o Fábio comentou, muitas vezes essa dor ela gera uma frustração muito grande. E a gente vê muitos empreendedores com um grande potencial de vender pela internet, de ter resultado, desistindo do sonho. E quando a gente desiste do sonho, a gente está deixando aí não só um e-commerce. O e-commerce é o caminho. É mesmo que a gente vai fazer um churrasco, né? A carne é o caminho. Mas o que faz a diferença é a troca, é a evolução. E a gente tem muito esse cuidado e tenta sempre trazer para esse lado muito humano na BW. Por isso que a gente tá atuando bem forte no time de relacionamento para ter o máximo possível de contatos proativos. É difícil se falar todos os dias com o cliente, com certeza. Mas a gente tenta sempre trazer essa realidade. Falar não só o que dá certo, mas o que dá errado. E essa semana, quando a gente fala de tráfego pago, algumas coisas nos deixaram bem preocupado. Porque a gente tá na busca aqui, tá lá na nossa missão, a gente tá buscando as minas de ouro. Mas será que a gente vai conseguir buscar as minas de ouro tendo uma conta do Facebook investindo 30, 50 mil reais na conta de outro gestor? O que tu me diz disso, Bruno? Tu que atua no dia a dia aí com O coração já gerenciamento aqui. acelera já. Cara, a gente compra dados, né, no tráfego. E os dados são da empresa, né? Então a gente não pode nunca fazer anúncio com o dinheiro do cliente na nossa conta, né? Porque a gente está pagando para ter informações e usar essas informações para alocar depois o dinheiro que a gente está usando em coisas que vão trazer retorno. Se a gente está fazendo isso para na nossa conta, né, para o cliente, cara, é tudo errado, porque no final, se o cliente cancelar, ele vai perder todo o dado, né? Então, você está investindo lá 50 mil e aí tá na minha conta, cara, beleza, tchau, obrigado, e aí? Onde que tá essas informações? Cara, isso é extremamente errado, a gente não pode nunca, então, lojista aí, você que tem gestor, enfim, veja bem onde realmente está sendo feitos os anúncios, porque é complicado. E até vocês falaram ali das outras dores, enfim, cara, assim, ó, o que me deixa muito chateado, além dessas coisas, pô, quando o gestor de tráfego também, ele não consegue entender um resultado e bota a culpa em outros. Pô, cara, toda semana eu pego um lojista lá que o cara falou, cara, mas, viu, olha meu site aí, vê se tá bom. Mas por quê? Ah, porque o gestor de tráfego falou que meu site não vende. Aí você fala, cara, quantas pessoas entram no site hoje? Me fala aí. O cara, não sei, vamos olhar o Analytics lá. Entra 10 pessoas. Cara, como que você vai mudar um site inteiro? Como que você vai mudar a estrutura? Então a gente vê muita frustração também por conta de realmente pessoas de má fé ali, né, que fazem esse processo. Então, mas eu entendo também, porque é tudo muito novo, se for ver, né, para os lojistas. Então, realmente, quanto mais a gente conseguir trazer parceiros e a verdade, né? Porque eu acho que a verdade vende, né? Então, um exemplo, nossa empresa, ela não tem contrato mínimo. Por quê? Porque a gente acredita no resultado. Cara, se você tá fazendo tráfego ou consultoria e você precisa sair daqui para cá e, cara, você vai levar um mês para fazer isso, cara, não tem por que eu ficar te enrolando 3 meses para andar daqui a aqui. E se eu tô fazendo tráfego, você não tá tendo resultado, você não precisa ficar num casamento que você não tá feliz só porque você tem contrato. Cara, se tá funcionando, vamos embora. Você vai investir, você vai confiar. Se não tá, cara, obrigado, a gente fez nosso melhor e pronto. Então, a gente não tem esse processo. Então, nossa cultura também é para dar confiança pro lojista. Por quê? Porque a gente pega muita gente frustrada que quando você fala assim, cara, se eu falar que tem que fazer 1 ano de contrato, o cara fala, meu Deus, já fiz isso na agência lá, não quero mais. Então, a gente sabe que o maior risco é nosso, só que a gente faz isso para realmente conseguir ajudar o pessoal que precisa. Porque, cara, no final a gente fica com dó, de tudo que o cara passou e fala, meu, não é possível. Esse cara tem potencial, ele precisa realmente
viu como... Cara, a gente pegou uma vez, né, um cliente, que o sonho dele era fazer um pedido no e-commerce. Ele tinha um e-commerce numa loja que fizeram para ele, o gestor de tráfego fez, e o sonho dele era ter um pedido. Ele falou, só quero ter um pedido. Eu tô 6 meses com a loja aqui e eu nunca tive uma venda. Ele falou, cara, se você conseguir fazer uma venda para mim, eu falei, calma aí, eu não faço venda, né? A gente vai fazer junto, faço tráfego, tem processo, enfim. Mas o sonho dele era fazer uma venda, porque ele acreditou lá atrás que era fácil, né? Então, infelizmente, tem muito disso. Mas bom que a gente se cerca de pessoas boas que estão remando contra esse processo aí, né, cara? Esse é um ponto bem importante, porque a gente está falando de investimento. E a gente não está mexendo somente com o nosso dinheiro. Dinheiro do cliente, né? Milhões aí todo mês investindo, que vai chegar uma hora que não vai ter mais energia. E essa hora que mais nos preocupa, né, Fábio? Quando chegar o ponto que tentou e não teve o resultado. A gente sabe que tem muitos desafios, ainda mais no momento que a gente está falando que para vender semijoias na internet, o ouro tá 500 mil reais um quilo, mais de 500 mil reais. Como lidar com esses desafios? Eu acredito Ian, que nessas andanças aí, né, pelo Brasil aí, nos eventos, as feiras, o contato com o cliente, ele tem nos mostrado muito que a gente precisa muito de educação. A gente precisa educar muito os nossos clientes e principalmente o mercado. Então, o mercado ainda está em processo de transformação na educação do empreendedor. Então, cabe a nós, como empresas sérias, contribuir com esse conhecimento que a gente tem. Esse podcast justamente é para isso, é para compartilhar um pouquinho das nossas histórias. A gente vê diversas dificuldades, né, no dia a dia do empreendedor. Não existe um caminho maravilhoso, existem caminhos que podem ser traçados de forma mais segura, evitando frustrações. Mas a maioria dos clientes que a gente atende hoje são clientes que já se frustraram. Esse a gente costuma dizer que é óbvio que não, né? Mas é o melhor cliente que a gente pode atender. Por quê? Porque ele já passou por várias dificuldades, ele fez diversas escolhas erradas e ele tem várias dores ali que a gente acredita que são dores que, por ter tomado decisões erradas no passado, ele está vivendo esse cenário atual. E eu costumo dizer em todas as reuniões, e o Ian está cansado de ouvir isso, provavelmente também, Bruno, tu já ouviu muito disso, né? Que existem 2 fatores que são cruciais nessas escolhas, nessas decisões, que é, eu estou aplicando tempo e dinheiro. O empreendedor está aplicando tempo e dinheiro para fazer as escolhas. E quando ele fala em dinheiro, a gente olha o cenário assim, pô, dinheiro eu recupero. Porque ele vai e vem. Eu faço dinheiro. Agora, tempo, cara, o tempo é precioso para todos nós. E para o empreendedor, mais ainda. Porque na maioria dos casos, ele é solitário, ele não tem apoio, ele não tem gestores de qualidade, não tem empresas capacitadas para poder dar conselhos para ele. Então, o que ele faz? Ele sofre demais. Então, quando ele perde esse tempo não volta mais. Por isso que ele gera muita frustração. E quando a gente chega, a gente começa a quebrar um pouquinho o pensamento, a visão dele sobre o que pode ser feito, como pode ser feito e como a gente pode entregar, né, um trabalho consistente para que ele possa ter uma jornada segura. Óbvio que tem muitos desafios, com certeza, todo o processo tem desafios, mas a chance dele ter sucesso ela é muito grande. Por quê? Porque se ele se compromete através de números, qual que é o objetivo, Bruno? Pô, eu tenho um e-commerce que está lá na plataforma X e eu tenho um gestor X que faz tal coisa e eu não consigo chegar ao patamar que eu quero. Eu quero sair de 20 mil reais de faturamento para chegar nos 100 mil reais. É um sonho muito fácil de acontecer. Porém, a gente tem que desmistificar um pouquinho o pensamento do empreendedor, porque ele está preso numa camada de pensamento que ele não consegue desbloquear. Então, quando a gente chega, o que a gente faz? Ok, tudo que tu está fazendo está te fazendo gerar esse resultado, mas o que tu está fazendo aqui não vai te fazer levar você para aquele patamar que tu está esperando. Mas que bom que tu tem uma visão aonde tu quer chegar. Isso é muito importante, né, Bruno? E aí a gente entra, óbvio, né, com ecossistema, com ferramentas, com subprodutos, para poder ajudar. Porque quando a gente começa a observar um modelo do cliente, a gente começa a entender que existem vários fatores que influenciam para não conversão.
desde tráfego mal feito. Vou te dar um exemplo, falando de joia. Cara, você geralmente vai comprar uma joia no e-commerce e é um valor alto, né? E aí, case real, um cliente nosso, tinha lá uma foto, fundo branco, de uma pulseira, cortando pela metade, assim, só tinha metade da pulseira. E aí tinha lá um nome bem genérico, bem de sistema mesmo, sabe? De RP. Gestão. Que gestão, cadastra pouca informação. E lá, um valor altíssimo, sem informação, sem nada. Eu falei assim, cara, fiz uma pergunta, você compraria esse produto se você não conhecesse a empresa? Ela falou, não. Eu falei, então, é difícil porque é um valor alto, ticket médio alto, você tem que reforçar um monte de informação. Né? Então, muitas vezes o erro também, e aí se o gestor de tráfego não se liga nisso, ele vai fazer anúncio ali, não vende, não vende. Mas assim, acho que o lojista ele tem que se portar como cliente. Né? Então, ele olhar o site, ele ver, ele entender se aquele produto tem foto, tem informação. Porque quanto maior for o ticket, mais difícil vai ser vender. Sim. Então, tem várias ferramentas, tem vídeo, tem um monte de coisa que você pode pôr aí na página. Né? Então, muitas vezes acontece isso também. Né, cara? O cara não dá o tempo necessário para fazer um cadastro bem feito e aí o produto não vende. Então, essa é uma das principais variáveis. Estava vendo um estudo lá que 46% dos abandonos de e-commerce é por falta de informação em produto. E acontece bastante. E essa é uma das perguntas mais frequentes. A gente tem sido até um pouco mais duro e radical com o cliente, porque todo mundo tem o sonho. Colocar os produtos no e-commerce é mais fácil. Hoje tem ferramentas que tu consegue fazer até a própria descrição de forma rápida, inteligência artificial. Mas a gente tem feito essa pergunta. Tu compraria no teu site? Tu realmente compraria? E aí eu vejo uma grande diferença entre quem tem resultado e quem não tem. A gente está falando de consistência. Quem tem resultado tem consistência, tem resiliência. Precisa fazer uma live? Faz a live. Mas deu 15 pessoas. Mas quanto tu precisa investir numa loja física para colocar 15 pessoas ao mesmo tempo na tua live? Perfeito. É bastante, né? Na segunda, talvez pode dar menos, pode dar mais, mas é crescer um pouquinho mais cada dia. Hoje tem cliente nosso que faz live, tem 600 mil pessoas, 50% compra pelo site em seguida. Mas ela não começou assim. A BW também não começou grande, a gente está caminhando, crescendo cada dia mais. Eu acho que essa é uma qualidade do empreendedor. De ter resiliência, de ter consistência. E o e-commerce não é diferente. Quem trata o e-commerce só como mais um canal, realmente não tem resultado. Porque tem muitos clientes que não vendem. Hoje a gente teve a prova disso. A gente visitou uma pessoa específica que ainda não é cliente nosso. E a gente foi analisar as dores lá do extremamente frustrado. Tentou já 4 vezes. Tem um processo lá que funciona através do WhatsApp com muitas dores. Problema de estoque, controle de estoque, vendedoras brigando por peça. Quem paga a conta é o cliente. É o cliente. E como é que tu trata o teu e-commerce? Como é que tu tratou? Não, era uma sala lá no cantinho, lá no canto, escura, fechada. O estoque estava lá fechado, separado do estoque das vendas aqui. E eu tinha uma pessoa específica que ficava lá, só escondida lá. Cara, se tu botou o cara no porão da tua casa, escondido, para ninguém ver, não, é o que eu ia estar falando. Só vai ter sucesso, só vai ter resultado, Bruno, se tu aplicar força, cara. Isso é notável, né? Acho que em tudo na vida, né? Você falou ficar escondido, já passei também um caso, vocês também devem ter passado ali. O cara falou, pô, tenho mais de 2 milhões de estoque aqui de peça, cara. Eu falei, tá, mas quem sabe que você tem 2 milhões aí? Quem sabe? O cliente não vai bater, viu, você tem peça aí para me vender? Cara, você tem que chegar nas pessoas. Então, essa é uma dor que a gente escuta. Pô, tem um monte de peça aqui, cara. Tá, mas uma da primeira forma de vender um produto é a exposição dele. Se ninguém sabe que você tem 2 milhões de peças, você não vai vender nunca. Aí daí eu fico conectando aí que você falou de ficar escondido no porão ali. Verdade. E acontece muito, né, cara? Sim, sim. E o que mais surpreende é que a gente tem visto, assim, empresas tradicionais, muito tradicionais, de 30, 40 anos de indústria, que estão fazendo essa digitalização bem acompanhadas
estão tendo resultados extraordinários. E a gente está falando assim de mercados que possivelmente a gente nunca tenha visto venda no digital, que é o caso do bruto. Vender peças em bruto na internet. Pô, quem imaginou que um site em bruto poderia vender tanto como está vendendo hoje? No passado, a gente está falando de uma história que a gente construiu junto com os empreendedores de mais de 20 anos. A gente não via o bruto sendo vendido no e-commerce. Verdade. E hoje ele está muito evidente. Está vendendo demais. E existe um mercado que está sendo muito aceitável de negócio, que é o bruto e a biju. São 2 mercados, Ian. Eu acredito que a gente possa falar um pouquinho mais sobre eles. Certeza. Então, o empreendedor que tem o bruto, que nem o próprio Bruno falou, pô, eu tenho 2 milhões em estoque, tenho 10 milhões em estoque. Cara, não adianta tu falar quanto tu tem. Tu pode ter 100 mil, 50 mil. Se tu não fizer nada, tu não vai vender. Então, o que a gente precisa fazer para que esses mercados, principalmente quem trabalha com bruto, quem trabalha com bijuteria, para começar a se posicionar na internet e começar a pegar essa fatia de mercado que está em alta, né? Que a gente tem visto bastante aí. São dois mercados que eles casam justamente com essa própria alta do ouro, né? A gente fala de joias, né? Tem o mercado de prata também tem tido uma aceitação super boa no e-commerce. Quando a gente fala de aliança, ouro também, é um mercado que mexe muito com o sentimento. Ele tem uma questão mais sentimental, né, envolvida, um momento especial. E se conseguir uma marca que trabalha com joias, trabalhar com um influenciador que conecta com aquele momento, a gente sabe que tem potencial de venda. Mas realmente 2 mercados muito latentes são bijuterias e brutos. A gente realmente não imaginava que o bruto ia vender na internet. E hoje a gente vê vendendo bruto. Totalmente possível. E a bijuteria, até eu costumo comentar nas próprias reuniões, né? Vamos pegar um exemplo com a joia. Tu vai comprar uma joia, tu vai gastar nem vou ir tão a fundo, pegar uma semi-joia, R$70, R$80. Com R$90 hoje em dia, e sabendo também de todo o desafio que a gente tem, né, econômico, com R$90 em bijuteria, a gente faz um carrinho por meses. E o consumidor olha isso. O consumidor pesquisa. Pô, eu tenho uma festa no final de semana. A gente está falando no mercado que a maior aderência no online são de mulheres. Por mais que nos últimos anos tenha crescido uma fatia masculino também. Mas a maioria é feminino. Vou comprar uma bijuteria, a mulher quer estar atualizada, quer se sentir bem também, para ir numa festa, num casamento. Então, investir 2, 3 mil reais numa peça, dependendo da situação, fica fora de curva. 70, 80, dependendo da situação, também pode ficar. Por isso que a bijuteria ela conseguiu ter um espaço muito grande nesses últimos anos, por conta também que com R$100 tu compra diversas peças. Se quebrar ou se der algum problema, tá tranquilo. Mas a gente percebe que é um mercado que tem um potencial grande, mas sem ações concretas, tráfego pago, live e-commerce, influenciador, não tem resultado. Eu acredito que o próprio Bruno possa compartilhar um pouquinho mais da vivência dele, né, nesse mercado, principalmente porque a gente também tem um cliente em comum, né, e clientes em comum nesse segmento, principalmente do bruto, né, que foi um desafio muito grande, né, a gente lembra, né, 2 anos atrás, assumimos um desafio muito grande, que eu acho que foi o grande desbravador, né, desse mercado do bruto. E, Bruno, conta aí como é que foi a experiência aí de passar por essa transformação aí com esses empreendedores aí, desse segmento, né, que a gente também, né, teve uma grande dificuldade, né, para poder virar. Como, na verdade, Fábio, como ajudar essa empresa a tirar a lista de espera do WhatsApp? Verdade. Tu saiu da lista, Bruno? Ou tu tá ainda lá na lista esperando contar? Ai, cara, assim, o bruto é muito massa, assim, porque o que eu percebi ao longo desses anos, né? Muita gente, o pessoal acabou tendo uma consciência maior, né? E até acho que é por conta do nível de consciência mesmo. Você começa a empreender, você vai lá não conseguir nada. Aí você vai avançando. Na hora que você tá com a peça pronta, você começa a entender o jogo, né? E ver que, pô, beleza, se eu comprar no bruto, eu consigo ter uma lucratividade melhor. Mas aí, o primeiro desafio que eu vejo quando é o bruto, porque a gente, assim, pensando até no que você está falando de peças, né? Então, até, por exemplo, bijuteria. Tem sites que tem mulheres, por exemplo, que preferem comprar várias joias, várias semi-joias, para ter diversidade, em vez de uma só. No bruto, o que acontece, né? A gente tem que entender quem de fato vai entrar no site.
por exemplo, se eu pegar o cara que é do bruto, que já tem experiência, cara, eu solto ele no site, ele se vira. Só que se eu pego a pessoa que tá na transição da semijoia pronta pro bruto, ela tem um nível de consciência totalmente diferente. Então ela precisa entender por que que o bruto é melhor, que tipo de banho ela pode fazer depois, as peças que ela pode começar. Então, se você soltar uma pessoa dessa num site, ela vai ficar totalmente perdida. Pô, então vamos ter uma categoria lá, semijoias no bruto para você começar? Perfeito, né? Então já vi kits ali de bruto, igual na maleta de semijoia, pronta. E assim, então assim, acho que o primeiro passo é entender isso, porque a gente já viu muito erro de pessoas novas chegando e não ter um direcionamento. Aí esse caso, né, que você comentou da lista de espera, né, cara, foi muito massa, assim, um projeto bem legal, porque é uma empresa bem grande aí no segmento, e eles tinham vários problemas ali com o e-commerce. Na verdade, eles estavam tratando o e-commerce da forma errada, né? Pior que você não tem uma ferramenta, você tem uma ferramenta e usar ela da forma errada. Então, a gente tinha lá milhares de cadastros. Então, o primeiro ponto era, cara, a gente tem o e-commerce, que é para dar liberdade para o usuário. Só que quando você entrava no e-commerce, você tinha que fazer um cadastro e aguardar a aprovação. E aí, essa aprovação era para uma outra pessoa que aprovava, que cuidava de um outro departamento. Que debaixo dela tinha mais outras vendedoras que cuidavam do WhatsApp. E falou, cara, para eu fazer um cadastro e aprovar, demora um mês, né? Então já perdi total ali a vontade de comprar. Então a gente foi mapeando. Então, cara, a gente precisa liberar os cadastros, a gente precisa organizar essa jornada, a gente precisa melhorar o processo de expedição, porque as mesmas pessoas que atendiam separavam. Daí a gente falou, cara, você quer criar um gargalo onde? Na expedição ou no atendimento? Porque se a pessoa que está atendendo vai embalar, ela vai demorar para embalar. Se ela for embalar, ela vai demorar para atender. Sim. Então vamos organizar aqui. Então no final, assim, foi bem legal o projeto, cara, porque a gente conseguiu olhar várias frentes ali, né, e trazer essa consciência, né, do tipo de público, como trabalhar o site, trabalhar os processos, porque, cara, no final, assim, a gente é consumidor, né, a gente precisa, todo mundo quer um site bonito, preço bom e atendimento rápido. Se a gente cria um gargalo de atendimento, cara, a credibilidade da empresa vai pro ralo. Se a gente cria um gargalo de envio, pô, hoje com o Mercado Livre aí, a gente quer coisa rápida e barata. Então, tudo isso é importante. Então, a gente foi mapeando vários processos ali e foi bem legal, cara. Foi um projeto bem bacana. Então, a gente conseguiu ajudar aí, né? Então, case aí de vocês. Então, Legal. Fico feliz aí de contribuir um pouquinho ali. E quando eu vim a primeira vez em 2019 para Limeira, o primeiro impacto que eu tive foi dessa indústria. Gigante. Foi procurar, não existia e-commerce, o site era todo preto, não tinha nada, só um site institucional. Tinha um mato para cortar. Exatamente. Então, olha a evolução que a gente está falando, né? De 2019 para 2025, né? Esse é um projeto já há uns 2 anos aí que tá rodando, né? Mas olha o tempo de maturação, de entender o processo e principalmente, que é o desafio que a gente estava percebendo hoje à tarde também, é que o e-commerce tem que fazer parte do processo de compra, né? Só ter o e-commerce, dizer, tem aqui o e-commerce. Se a equipe não estiver engajada, a gente ouviu bastante isso, né, Fábio? Equipes não engajadas com o e-commerce. É uma competição. Tu usou o exemplo. O e-commerce fica lá na salinha escura, eu sou consultora, eu atendo direto aí no WhatsApp, é mais prático, ganho a minha comissão, tá tranquila. E a gente percebe bastante esse erro, né, da própria comissão, né? Demais. Nós percebemos que existe, de fato, uma falta de mão de obra especializada nesse modelo de atendimento, de separação, para lidar com o e-commerce de uma forma geral. As pessoas boas do mercado já estão alocadas em boas áreas, em boas empresas. Então, vamos voltar lá para aquele assunto lá da educação. A gente precisa educar as pessoas, as pessoas precisam se especializar mais em atendimento. Aqui tem um meme bem legal que diz assim, o cara é de Guaporé, mas não entra na loja, né? Daí quando tu vai lá na loja física, tu chega lá, tu olha, parece que tem o capeta lá, né? Atendendo, né? Tu não vai entrar na loja física, cara. Por quê? Porque a pessoa tá lá com a faca na boca, lá te olhando, cara. Eu não vou olhar. Nossa, então, assim, parte do atendimento, ela é super importante. Quando a gente fala em e-commerce, a gente está falando em comportamento de compra. Então, eu tenho que entender quais são os perfis de compra que eu tenho ali, né?
Quem é o meu consumidor? Que é o que tu Perfeito. falou aí, né, Bruno? A gente tem que entender quem é o consumidor, como é que ele está entrando. E a gente está falando de atacado, varejo ao mesmo tempo, por quê? Porque a gente vive múltiplas experiências hoje. A gente atende clientes de atacado, clientes de varejo, mas a gente olha e é muito importante a gente se colocar como consumidor. Quando eu entro num e-commerce, o que que eu quero? Como é que eu quero comprar o produto? Eu quero ser rápido, mas eu tenho um perfil de compra. O Bruno tem outro perfil de compra. O Bruno pode perceber e tomar como detalhe o frete. O frete para ele é crucial. Se não tiver frete grátis, o Bruno não vai comprar. O Fábio, ele vai comprar só depois que receber um cupom de desconto. Então eu vou levar para o carrinho, vou abandonar e Se vou receber esperar. na hora certa, né? Entendeu? É E isso às aí. vezes erra o time, né? Depois que você compra. Verdade, cara. Verdade. Então, é um conjunto de observações que a gente tem que fazer, olhando a experiência do cliente ali, né, cara? E isso é muito importante, né, Bruno? Então, quando a gente olha o modelo como um todo, que nem o caso do Bruto aí, que a gente volta aí, tu olhou o processo. Mas tu olhou o público ideal, aquele cara que está fazendo a transição que compra o folhado, compra a peça pronta, e aí ele está chegando naquele modelo lá, não, eu vou comprar bruto, vou mandar banhar, eu vou trabalhar melhor na minha margem. Ele já está num processo de maturidade diferente no modelo de negócio dele. Então, Perfeito. super importante olhar, né, o É. perfil de compra do cliente. E até você falou do atendimento, cara, isso é muito importante. Peguei empresas, cara, WhatsApp mesmo, vocês falaram aí, cara, atendendo, cliente, o pessoal atendendo tudo errado. Falei, cara, como que funciona aí o processo de treinamento, contratação? Não, o funcionário senta ali no computador e vai atendendo. Ele falou, viu, tem frete grátis? O cliente tá perguntando. Cara, não tem, ó, tem mínimo. Eu falei, cara, você não faz um treinamento, você não passa no onboard ali inicial, né? Deixa a pessoa pelo menos um dia ali entendendo a empresa, a cultura. Não, ele senta no computador lá e vai. Cara, não faz o menor sentido. Então daí cai naquilo, né? Na experiência. Mas aí eu vejo que o lojista, de novo, ele tem que encontrar formas de otimizar isso. Porque, cara, não faz o menor sentido investir em tráfego se o cliente está recebendo um contato lá, o atendimento está recebendo um contato e o cara está escrevendo tudo errado para a pessoa que nunca viu a empresa. Né? Você tem lá um puta de um branding e o atendente escrevendo errado. Você fala, cara, que impressão que eu tenho aqui na empresa. Eu lembrei da história Pô. que eu ouvi essa semana que um cliente liberou uma loja nova, né? Que o cliente entrou. Ah, sim. Daí Conta essa história aí. Cara, ele fez uma loja nova, né, de um outro segmento, e aí não teve uma comunicação interna. Cara, pô, você vai lançar uma loja assim, falar com o time. E aí o cliente chamou, cara, ó, queria comprar tal coisa. Cara, mas aqui não vende tal coisa, né? Tipo, daí ele jogou para um outro site, daí devolveu o cliente de volta para outro site, e o cara ficou pingando aqui de um lado para o outro, de um modelo de negócio para o outro, porque não tinha alinhamento interno. Você fala, cara, não faz o menor sentido, né? E aí volta lá, cara, o arroz, feijão bem feito, né? Se a gente não tá fazendo nem arroz, feijão bem feito, cara, talvez não faz nem sentido investir em tráfego. Pô, é melhor arrumar a casa do que botar a gente ali, né? Então, assim, até nesse caso aí que eu tava falando, uma coisa que ajudou muito também, e aí, cara, já passei, né, empresas que a gente atende junto, essa questão de comissão de venda, né? Então, a loja não tem integração com estoque, tem um produto, a loja física tem outro, o atendimento no WhatsApp não ganha comissão, e aí o cara vai no site, sai do atendimento lá pro WhatsApp, não vai devolver pro site nunca, porque você ganha comissão, fala, ó, vem cá, finaliza comigo. E aí o que a gente fez? O cara integra, potencializa, bota ali o WhatsApp, link para todo mundo, comissão, acabou o problema. Então aí o lojista tem que entender a ferramenta que ele tem na mão. E assim, é bizarro, cara. O cara, quando a gente fala, pô, usa tal ferramenta. Cara, mas onde que eu tenho isso? Cara, tem na plataforma que você tem. Tipo, você contratou a ferramenta e não sabe, né? Talvez você tá usando da forma errada, né? Muita coisa nativa, Exato. Tá dentro do escopo. Exatamente. Mas isso a gente ouviu essa semana, Ria, quando a gente estava conversando com um cliente e a gente disse assim, não, mas eu preciso entender mais sobre o marketplace. Eu disse, tu está no grupo de sucesso da BW? Não está. O que é isso? Mas, gente, vocês recebem toda semana a notificação, a gente tem o nosso time sempre chamando vocês. Ah, é aquele grupo lá. Daí a menina falou, aquele grupo lá.
Pô, mas peraí. A gente tem essa semana um treinamento que é justamente sobre o que tu tá falando No agora. dia, de tarde. Foi no dia, né? No dia. Uhum. E então tá convidada, acompanha. O que que a gente vê? Que as pessoas não querem passar pelo processo. As pessoas querem pular as etapas. E isso, pular etapa, não funciona, cara. Não dá. Para a gente ter sucesso na vida, a gente precisa ter busca constante por conhecimento. A gente precisa estar sempre ativo. A gente precisa ser sempre dinâmico, né? Ler e procurar conhecimento. É isso aí. Cara, sem isso, nenhum negócio funciona. Então a gente vê, quando a gente vê, chega em empresas com grandes empreendedores, com um negócio fluindo bem, tu já sabe que esse cara está sempre em desenvolvimento. Ele está sempre procurando. E o cliente que mais gera resultado no e-commerce, dentro da BW, é aquele cara que está sempre em constante. É aquele cara que está sempre te pedindo assim, pô, Ian, e o meio de pagamento tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o transporte, a gente vai fazer isso e aquilo. Na plataforma do aplicativo, eu quero fazer mais isso aqui. Por quê? Porque ele está pontuando e ele está estudando, cara, Perfeito. o negócio. E quando ele está correndo atrás, ele não está passivo. Ele está correndo atrás do negócio. Porque assim, igual você falou, ou se o cara ou ele vai estudar, ou ele vai pagar para alguém. Se o cara não quer fazer nenhum dos dois, ele não pode ser empreendedor. Exatamente. Essa é a real. Esse exemplo que o Fábio compartilhou, ele é fantástico. Isso eu vou deixar até um apelo. Você, cliente BW, que usa a nossa plataforma, tem grupo de sucesso gratuito com parceiros do ecossistema. O Brunão já deu aula, deu show lá, trazendo conteúdo de tráfego pago. Essa semana a gente teve conteúdo de e-mail marketing, CRM, totalmente gratuito. Eu não posso fazer pelo cliente, nem vocês. isso aí. A gente vai fazer o nosso melhor, mas se o cliente não tiver, novamente, consistência, resiliência, vai acontecer o que a gente vai ouvir? Minha loja física tá bombando, o e-commerce não tá funcionando. Aí tu vai ver o problema, isso é o fim, né? Mas o que tá acontecendo nesse processo, essa jornada? Isso. E eu vou aproveitar aqui o que o Ian falou, cara, e é super importante o que a gente está falando, porque o momento é um momento de transformação de mercado, de economia. A gente está falando de vários momentos que podem dificultar o empreendedor. Alta do ouro, problemas de importação. Canal do Panamá fechado, a importação vai atrasar. A gente tem visto todo esse movimento. Vai faltar matéria-prima para produzir, para montagem. A gente tem falado com o empreendedor. Isso é natural. Isso é o mercado. São desafios, né? São desafios. Mas a gente não pode ficar melancólico. A gente não pode ficar chorando. A gente tem que se reinventar. Esse é o momento de se reinventar. E se reinventar significa procurar alternativas para poder sair disso. Porque a gente vê muita galera chorando, cara. Muita galera lamentando. E a gente consome muita energia quando a gente chega no ambiente, Nossa, né? Que a isso galera aí, tá assim, pô, 5 quilos tá mais tudo rápido. errado, não tá funcionando, essa crise. Cara, a minha visão, sobretudo na vida, é de eu posso fazer sempre algo melhor. E eu posso sempre estar e devo estar em constante Sabe aprendizado. uma coisa aí? Pode falar, desculpa. Eu queria justamente a tua opinião, assim, Bruno, para esses empreendedores de Limeira, da região aqui, que trabalham principalmente com esse segmento de joias, semijoias, cara, não é só mentalidade. O que eles podem fazer para começar um projeto e sair dessa zona de conforto, né? Eu gosto muito do ditado que que o Jason sempre fala para nós, né? O Jason, CEO da Maga, né? O nosso sócio, que pedra de cachoeira não cria limo. Olha só, é profundo, né? É simples, mas é profundo, né? Pedra de cachoeira não cria limo. Cara, eu tô em constante movimento e eu não crio limo. Quando eu não crio limo, eu tô sempre em movimento. E quando eu tô em movimento, eu tô gerando energia, eu tô atraindo coisas boas, eu tô correndo atrás. Bruno, uma pergunta que eu queria realmente te fazer, como é que esse empreendedor aqui que tá nesse momento, cara, eu tô chegando na hora certa para ele, sabe? O que ele pode fazer para mudar esse jogo? Boa. Cara, o primeiro, assim, que eu vejo é realmente acreditar no seu próprio negócio. Porque, cara, a gente visita a empresa, o cara, ele fala mais do concorrente do que da própria empresa. Cara, confia no seu projeto, né? Gasta a energia, de fato, na sua empresa. É porque o cara, ele fica olhando muito para fora e esquece o que tá dentro.
Hoje, o que eu vejo, assim, o mercado, né, ele está sofrendo muito com a questão da China, né? A gente tem essa dificuldade porque é muito mais barato, né? E aí, um problema que o pessoal está enfrentando é, cara, os clientes chegam para comprar de mim e aí, quando eu falo preço, eles acham caro. Só que, pô, tem uma peça boa, tem a qualidade boa, eu vendo para a empresa X, cara, meu banho é o melhor que tem. Tá, mas quem sabe disso? Assim, aonde que tá no Instagram, no seu site, falando da sua qualidade, do seu processo, do melhor banho do mundo. Então, o que a gente está trazendo para os clientes, primeiro, é entender que, cara, tudo começa de dentro para fora. Então, você tem que trazer a sua marca em evidência, né? No final, se for brigar por preço, cara, o cara vai comprar da China. A gente não tem como competir com os caras. Só que, assim, a gente tem que ter um trabalho de posicionamento. Por quê? Cara, a gente precisa ter lá um vídeo contando a história da empresa, a gente precisa trazer lá o processo de sustentabilidade, que isso é uma tendência, enfim, que a galera preza muito. A gente tem que trazer o diferencial da peça, por que que a gente tem que comprar daqui, não da China. Então, a gente erra, né? Eu vejo que os empresários erram muito em se vender, né? Então, assim, eu tenho boas ideias, eu tenho 2 milhões de estoque, eu tenho a melhor peça do mundo, eu tenho a melhor empresa. Tá, mas quem sabe disso? Então, acho que o primeiro passo é, cara, realmente apostar, assim, que o tráfego não é só para vender, né? O tráfego é para levar tudo que você tem de bom para mais pessoas, né? Então, a partir disso, beleza. Olhar para dentro, cara, a cultura, como que eu treino meus funcionários, por que que o cara vai ficar dentro da minha empresa. Então, pô, a gente vê uma rotatividade gigantesca de funcionário. Só que o cara não tem um plano de carreira, ele não sabe onde pode chegar, ele troca uma empresa por outra por causa de R$ 100 a mais. Fala, cara, por que que esse cara saiu daqui por causa de R$ 100 a mais? Tem coisa errada, né? Então, a gente precisa organizar a casa para depois falar, beleza, ó, então agora eu vou buscar parceiro certo, vou começar da forma certa, cara, não vou me aventurar, vou fazer um DR certinho, vou ter minhas metas, vou pensar no investimento, vou pensar em produto, encontrar parceiro para ajudar com o que eu não sei, para também não sair fazendo tudo e não fazer nada. Então eu vejo que, cara, é a fundação mesmo ali da casa, o primeiro ponto, para não queimar etapa, né, cara? Você não vê um carro saindo na quinta marcha, você tem que sair na primeira, na segunda, na terceira, e aí você vai crescendo. E igual vocês falaram, o cara que te leva até 50 é um, o cara que te leva a 100 é outro. Só que você tem que passar esses momentos, você tem que passar essa fase, tem que aprender, e aí sempre buscando crescimento, porque, cara, não vai ser mil maravilhas. Ninguém acaba um campeonato invicto, você vai tomar porrada, você vai se frustrar. Mas você não pode perder, porque no final volta ali no amor que você tem nessa empresa, na ideia que você acredita, né? Então, acho que só isso. Cara, super detalhado, assim, super bacana. E isso, cara, eu entendo demais isso que tu tá falando, assim, porque quando eu entro nas empresas, eu gero aquele desconforto sempre nas conversas, porque eu gosto, assim, ó, meu produto é o melhor produto do mundo. Cara, Me prova. teu produto é um commodity. É isso aí. Ele está em transformação todos os dias. Enquanto eu tô aqui, tu tá criando modelos novos, certo? Sim, então ele está em transformação. O meu é assim também. Eu tô aqui, a plataforma está em constante crescimento. Tudo que tem commodity, que é um commodity, está em transformação. Ou seja, teu produto não é o melhor do mundo. Existem múltiplos produtos no mercado. O teu produto pode ser o adequado no momento certo para determinada pessoa. Olha só, parece tão complexo, mas é simples. Uhum. Ele é exatamente certo para o momento certo. E aí eu vou entrar num detalhe. A gente visitou um cliente essa semana que ele tem uma linha específica de joias infantil, sabe? Pô, quem compra joia infantil? Cara, a pessoa que tá vivendo um momento incrível da vida, né, cara? Não é a criança, né? Entendeu? Não é o filho que vai comprar. Exatamente. É o pai, é a mãe. Só que o pai e a mãe, eles estão vivendo um momento. E esse momento eu entendo bem, né? Que eu tô vivendo ele, né? Então, é um momento incrível da vida. O pai e a mãe, eles não estão olhando o ticket médio. Eles não estão olhando o preço do produto. Eles estão criando uma ligação de pai e filho. Perfeito. Pais e filhos. E essa ligação de pai e filho, ela é muito maior do que preço e do que melhor produto do mundo. Ela tem uma relação humana. Então, quando eu consigo transmitir isso aí, que é o que tu falou, né, Bruno?
transmitir isso da minha marca para aquela determinada pessoa ou aquele determinado momento que a pessoa está vivendo, eu consigo desbloquear muitas etapas de processos que as empresas não entendem. Cara, eu estou preocupado com o meu brand. Ah, legal, cara, é importante teu brand. Só que é o seguinte, a tua marca, ela não é o algo X do mundo, a coisa mais importante do mundo. A relação humana é o que mais importa. Então, quando eu tenho uma relação de pessoas se conectando com o teu produto, com o teu momento, aí, cara, tu entra no coração. E eu aprendi uma coisa, cara. Quando tu te relaciona com as pessoas, quando tu entra no coração da pessoa, tu entra em qualquer outro lugar, inclusive no bolso, que é onde as pessoas querem chegar. Então, primeiro tem que chegar no coração para depois chegar no bolso. E é isso que a gente vê, né, cara? Então, os grandes clientes, os clientes que mais se conectam, as marcas que mais se conectam, elas entram no coração das pessoas e no momento certo. E eu posso falar não só da joia infantil, eu estou falando de aliança, por exemplo. Pô, super complexo vender aliança na internet, cara. Ouro. Cara, hoje o ouro tá, meu Deus, quase, Absurdo. né? Lá nas alturas, nunca chegou nesse valor. Mas tem gente vendendo 2 milhões por mês em aliança na internet, cara. Por quê? Porque tem muita galera casando, meu, vivendo um momento incrível da vida. E é isso que importa. E essa galera que está comprando aliança está vivendo um momento único da vida. E eles não estão preocupados se vai custar 2.500 ou vai custar 5.000 um par de aliança. Eles estão comprando um elo de relação entre pessoas. Cara, isso é incrível. Ouviu, Brunão? Que os dias é tu aí, né? Passa o site. Depois dessa eu vou ter que casar. Ó, eu vi uns comentários aí que já tava nessa pegada, mas isso que o Fábio falou Eu errei é o super timing. importante, né? A gente falou bastante aqui de atacado, de varejo, a gente falou de modelo de negócio, né? Mas a grande verdade é o que não importa se tu é B2B, B2C, D2C, pessoas compram de pessoas. Tanto que a gente leva isso no nossa camiseta, a gente leva isso no nosso propósito, né? A gente tem uma grande missão. E tudo que a gente está trazendo aqui é para um único objetivo, um único propósito. Impulsionar grandes histórias de sucesso no e-commerce, no comércio digital de joias e semi-joias. A gente está aqui falando, a gente está falando de minas de ouro, minas de GMV, porque a gente quer que o mercado cada vez mais de semi-joias cresça. Não só o mercado de semi-joias, né? Todos os mercados, mas que o nosso mercado, onde a gente nasceu, que a gente vive todos os dias, tenha performance, tenha empresa de sucesso, que o empreendedor consiga realizar seus objetivos, né? A empresa cresça, e para isso realmente precisa também estar cercado de um ecossistema capaz de potencializar esse negócio, né? A gente ouve bastante, né, Bruno, dos empreendedores. Cara, quando vocês falam de joia, quando vocês falam do mercado de semi-joias, de acessórios, o olho de vocês brilha, né, cara? Sim, a gente brilha porque a gente acredita nesse mercado. E na maioria das situações a gente acredita mais do que o próprio empreendedor que está lá. Isso né? é verdade. A gente quer mais sucesso da empresa que o próprio cara. E aí, até você falou da aliança, assim, pô, o cara tá vendendo, mas o cara tá fazendo por merecer, né? O cara investe no sistema, ele investe no sistema para entregar mais rápido. Então, cara, ele não tá pensando na empresa, ele tá pensando que a entrega rápida vai atender uma demanda de uma pessoa do outro lado que tá eternizando um momento e tem uma data importante ali que ela não pode perder. Né? Então, cara, não é só ali, né? Mas é o cara acreditar realmente no que ele tem e pagar o preço. Porque a gente sabe que integração, ferramentas, dependendo é um investimento alto. Mas quando o cara acredita, né, cara, é diferente, né? E aí não tem jeito, né? E aí tem a diferença das empresas que fazem e que não estão fazendo. E daí Perfeito. quem faz tá tendo resultado. E quem não faz tá vendo o cara crescer. Ah, mas meu concorrente está fazendo isso e está crescendo. Mas tu está fazendo algo? Não, eu não estou fazendo algo. Eu não estou preocupado com a experiência do meu cliente. Eu não estou preocupado com o meu posicionamento. Com frete, né? Com pagamento. Cara, uma vez né? eu fiz uma consultoria e o lojista, o sonho dele era falar, cara, meu sonho é ser igual a Piuca lá, falar o nome da empresa. Cara, ele falou assim, não, ela faz porque ela faz tráfego, por isso que ela vende. Cara, eu fiz uma análise do site dessa empresa. Cara, eu olhei tudo, assim, peguei o SEMrush lá e destruí.
Falei, cara, ó, vem cá, apresentei, ó, o cara tem isso, o cara tem blog, o cara tem tráfego para artigo de blog, o cara tem TikTok, o cara tem Pinterest, o cara tem isso, tem aquilo. Deu umas 3 páginas, assim, ó, do que a empresa faz e o que você não faz. Tipo assim, então, não é só o tráfego. A gente tem, o cara faz tudo isso aqui. Então, assim, é tudo isso, mais o tráfego pago. Ele falou, cara, não, realmente, né? Eu falei, então, assim, o quanto a gente está disposto a fazer um pouco disso aqui, que a gente não vai ser igual, né, para ter resultado. Cara, ele espanou. Ele falou, cara, não consigo, não tenho braço hoje. Eu falei, beleza, então vamos começar da onde a gente pode. E é isso. Porque se ele mensurar tudo isso que ele tem que construir, e óbvio que pontuando, né, Bruno, fica muito mais fácil ele ter uma visão mais assertiva de o que ele precisa fazer, porque não adianta tirar para todo lado, né, também. Ele tem a noção, pô, eu preciso de 10 pessoas no time para fazer isso aqui, mas eu não tenho condição de fazer isso, porque eu não tenho 10, eu não consigo contratar 10 pessoas por falta de mão de obra, por falta de investimentos. Então, feijão com arroz, começar simples, o básico bem feito, aquele ditado sempre funciona. Começa pequeno, respeita as etapas, respeita o processo que tu vai chegar lá. Essa empresa que ele está se comparando, ela pode ter começado muitos anos antes. E aí que está a história do tempo e de voltar, e o tempo não tem, né? Não tem como voltar, infelizmente. Então, tu perdeu todo aquele tempo que tu aplicou não fazendo o processo certo. Por isso, a decisão correta de fazer boas escolhas passa muito por olhar empresas sérias, né? Olhar empresas que estão já caracterizadas no mercado, que já têm relacionamento com bons clientes. Pô, a minha referência utiliza aquela plataforma. Significa que aquele cliente lá já passou por um processo de escolha. Então, mas eu vou escolher o fulano lá porque ele é mais barato. Beleza, é uma escolha tua. Só que aí vem todo aquele processo da frustração que a gente já conhece, né, Bruno? Então, é super importante, sim, né? Rever esses pontos e trabalhar pontualmente no que é mapeado, né? Perfeito. Eu acredito que vocês também disponibilizam bastante conteúdo, né, Bruno? Eu vejo vocês compartilhando também nos grupos aí, e isso também faz um sentido muito grande para quem está assistindo, né? Hoje, o nosso conteúdo, que é procurar mais. Pô, a gente disponibiliza muito conteúdo. Muito conteúdo grátis, disponível aí na internet, né? Sim. Cara, assim, cada conhecimento que você põe ali, sua empresa vai crescer um pouquinho, né, cara? Então, nunca teve tão fácil consumir conteúdo igual a gente tem hoje em dia. E, cara, é só assim, né? Só estudando e aprendendo que você vai ter sucesso, que você vai conseguir ganhar mais dinheiro, que você vai prosperar, né? Porque você tem que abrir a cabeça, você tem que fazer várias coisas e só o conhecimento, né, vai fazer isso para a pessoa. Então, acho que usar também o parceiro, né? Igual a gente falou, você falou do grupo de sucesso, cara, tem que usar o máximo que a gente pode do parceiro que a gente tem, né? Então, sugar vocês o máximo possível, né? Cara, se você não tá conseguindo, se você tá com dúvida, vai lá, né? Usa, tem suporte, tem CS, tem um monte de gente ali. Então, acho que é isso também, né, cara? Porque, assim, quando o cliente tá querendo, pô, é uma delícia você trabalhar, né? Você fazer o processo. Mas é isso, cara. Acho que realmente trazer esse conhecimento para a empresa, né, é essencial. É isso mesmo, usar o máximo aí do que já tem, né? E a gente busca não só entregar, né, Bruno, Fábio, no dia a dia, a questão da tecnologia. Nosso negócio ele vai além da tecnologia, vai das relações humanas, né? Aqui a gente tem conversa para ficar horas e horas falando, e a gente falou 3 assuntos até agora. E já estamos quase chegando no final. Mas olha que bom, isso mostra que o que a gente faz, a gente tem, primeiro, muito orgulho do que a gente faz, né? A gente realmente ama o que a gente faz. A gente quer ver que esse mercado cresça cada vez mais. Quando a gente tem lá na nossa missão transformação digital, nosso assunto hoje, a gente falou transformação digital. É isso, né? A transformação não passa só em ter um e-commerce. Passa em mudar a mentalidade. Passa em ter novas percepções, né? E a gente, como agentes da transformação digital, a gente quer levar essa mensagem. E nada melhor do que ter o nosso parceiro Bruno aí para também estar aqui conosco, compartilhando um pouco mais, porque a gente está na caça das minas de ouro. Mas a gente quer que o cliente realmente tenha sucesso no digital. E eu queria já quase finalizar, que vocês deixassem uma mensagem
para esses clientes, Fábio, quem está lá no e-commerce, que está talvez estagnado, está sofrendo com, cara, não consigo performar, tenho a loja física que vende super bem, mas o e-commerce ainda não destravei. O que esse empreendedor pode fazer, empreendedor ou empreendedora pode fazer para destravar no digital? Bacana. Eu agora de bate e volta, bem rápido. Eu lembro que a gente fala muito sobre isso, né? Junto com a Maga, a gente hoje tem uma missão muito grande de se posicionar cada vez mais como autoridade nessa área de joias, semijoias, e a gente tem muita autoridade porque a gente tem muito conhecimento sobre isso. Então a gente discute muito sobre isso e a gente quer levar essa bandeira cada vez mais ao longo do Brasil. Mas eu vou só lembrar que hoje, no mundo, só existem 2 tipos de empresa. As empresas que estão morrendo e as empresas que estão crescendo. A BW escolheu estar junto com empresas que querem crescer. O Bruno escolheu estar aqui e estar junto com a BW porque ele também quer crescer. Então, a minha escolha foi estar ao lado de empresas que querem crescer. Eu faço uma pergunta que vai gerar um pouquinho de desconforto, claro, mas eu quero saber do empreendedor que está nos assistindo. Você escolhe estar do lado da empresa que quer, que vai morrer ou que vai crescer? E aí eu deixo uma pulga atrás da orelha para que vocês me respondam. E quem quiser crescer, que procurem a BW, que procurem a Bastelli Consultoria aqui em Limeira, para que a gente possa ajudar você a estar junto com o grupo que quer crescer. Perfeito. Perfeito, né, Brunão? Que isso. E olha, esse é um lema que a gente carrega no nosso dia a dia. A gente quer estar sempre crescendo. Isso que o Fábio pontuou é perfeito. A gente quer estar jogando a primeira divisão, né? E aí eu te faço essa mesma pergunta, Bruno, pegando essa mesma linha do Fábio. Uma empresa que está começando, nem vou lá no empreendedor, tá? Porque aqui eu falei mais do cara que já está com o negócio rodando. Vamos pegar aquele que quero empreender com semijoias. Eu ouvi falar que um gestor de tráfego lá vai resolver todos os meus problemas, que eu vou investir R$1.000 e semana que vem eu vou estar vendendo R$600.000. Me Aí indica esse cara, por passou, favor. passou a primeira semana, a segunda semana não deu certo, a terceira semana esgotou minha energia. Procurei o Bruno, Bastelli, Larissa. Que mensagem tu deixa para esse cara? Cara, a hora que essa pessoa entrar no nosso escritório, ela vai ter 3 mensagens que são nossas premissas. E-commerce não é segunda renda, tem um quadro. Do lado tem e-commerce não é só plataforma, e do outro tem e-commerce não vende sozinho. Então, logo de cara, ela já vai ter esse impacto, porque a gente acredita nesses 3 pilares, né? Então, se você acha que e-commerce é segunda renda, ele vai vender sozinho e só plataforma, cara, você nem começa a brincar, porque a gente está triste, né, de ver tanto empresário sofrendo por acreditar que eu vou deixar uma loja lá, em qualquer lugar, e ela vai vender. Eu faço sempre a pergunta, cara, se você tiver uma loja física, deixar ela aberta, sem ninguém, vai vender? Provavelmente não, vão te roubar. A mesma coisa é o e-commerce, né? Você não pode deixar sozinho. Então, se as pessoas quiserem começar um projeto, ou já tem dificuldade ali, tá com e-commerce, tá com dificuldade, cara, a gente vai ajudar 100% ali, mas entendendo que não tem milagre, né? Você não vai vender porque você faz tráfego. Você vai vender porque você tem uma operação que olha o 360 e você vai ter parceiros que de fato vão te ajudar nisso. Porque a gente não quer cliente para ganhar dinheiro, a gente quer cliente que acredita na gente também, a gente quer cliente que vai crescer com a gente. Porque no final é isso, cara. Às vezes a gente deixa de fazer uma loja porque a pessoa não está preparada, né? Se eu te entregar um e-commerce, uma Ferrari, se você não sabe dirigir, você não vai sair falando que, cara, eu não me dediquei, eu não estudei, eu não dei atenção para minha loja. Você vai falar que o e-commerce que o Bruno fez não funciona. Então, muitas vezes eu prefiro não fazer esse projeto e manter o nosso nome íntegro do que pensar no agora. Então, a gente quer pessoas que não querem resultado rápido. Resultado rápido é outra coisa, né? Então, a gente quer realmente pessoas que acreditam que vender na internet é muito mais do que ter só uma loja virtual. Que aula! Sensacional. Você, empreendedor que chegou até aqui, se chegou até aqui, já é um grande passo. Tá querendo? Tá querendo. Tá com sangue nos olhos. E lá no Sul a gente gosta muito de sangue nos olhos, a gente gosta da energia. E assistir esse conteúdo aqui, tem muitas empresas que vendem isso por R$1.000, milhões de reais.
Então aqui é um conteúdo muito bacana e realmente tem um ecossistema capaz de ajudar a potencializar seu negócio. A gente tem a plataforma da BW, uma plataforma muito bacana, com subprodutos muito legais para ajudar teu negócio, não só com a plataforma, a gente vai além da plataforma. O Bastelli está fazendo um trabalho incrível, não é só tráfego pago, é consultoria, entender o teu negócio, aprofundar, desenha todo um 360 praticamente para o negócio de vocês. E o que a gente está fazendo aqui, a gente não está buscando só vender o nosso produto, isso é consequência, a gente realmente quer impulsionar grandes histórias de sucesso no comércio digital de joias e semi-joias. E para finalizar, vou deixar um brinde aqui da BW. Pô, boa. Uma barra de ouro. Estamos em busca das minas de MV. Bruno, queria deixar uma lembrança contigo, em nome de obrigado, toda a cara. equipe aqui da BW, da Magazord também, parceiraço Show de bola, nosso. gente. Obrigadaço. E isso mostra, pessoal, que quando a gente está nos relacionando, a gente está em constante movimento. Bastelli, a Larissa são pessoas que toda vez que a gente vem para Limeira, a gente tem orgulho de dizer que são amigos. Vão estar também presentes no nosso segundo BW Day, depois eu vou falar um pouquinho antes de encerrar. E também para o Fábio, nosso CEO, que tem feito um trabalho incrível com o nosso time. Depois eu vou deixar um aqui para toda a turma, realmente, que é uma honra estar de volta aqui no espaço, um espaço maravilhoso. A gente fica muito feliz. Nós estamos em Guaporé, a gente está gravando nosso primeiro podcast em Limeira. Mas por que nós estamos gravando em Limeira? Porque foi uma cidade que nos recebeu muito bem, que faz total sentido com que a gente busca incrementar de produto, de tecnologia, de atendimento no mercado, né? E bom lembrar, Ian, que nós estamos cravando raízes em Limeira, porque essa semana nós startamos o nosso primeiro vendedor aqui na região, que vai atender tete a tete, olho a olho, com todos os nossos clientes. Então, isso mostra ainda mais o nosso compromisso com o mercado, com os empreendedores, com os nossos parceiros, com todo o nosso ecossistema. E a BW não é só uma plataforma, ela é um conjunto de soluções que faz com que os nossos clientes, o comércio digital, cresça de forma efetiva. Isso é bem bacana, né? Exatamente. E é essa relação que faz a diferença, né? Então, também quero deixar, vou aproveitar, se você já é nosso cliente, tem o Danilo aí, que tem nosso time de vendas agora físico aqui em Limeira. No dia 9 de abril de 2025, no Monaro Hotel em Guaporé, nós vamos estar realizando a segunda edição do BW Day. Evento exclusivo para clientes BW ou também novos clientes participarem e estarem conectados com tudo que a gente falou, com o nosso ecossistema. Venha conhecer, venha participar, que é um movimento de transformação digital. Pessoal, só agradecer, foi sensacional e que seja o primeiro de muitos aí na nossa trajetória. Obrigado aí. Show de bola. Obrigadão. Fechou. Valeu. Palminha, né?